Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. E vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mantimento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor nosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinham prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, guardais os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés era da herança em Bazã e a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade de Josué deu herança entre seus irmãos aquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os, Josué também às suas tendas os abençoou. E falou-lhes, dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade até a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer que eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, a Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor. Para que hoje deixais de seguir o Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é porém que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre vós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserve, se nós edificarmos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar a oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira.
E se antes o fizemos por receio disto, dizendo amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo que tendes vós com o Senhor Deus de Israel, pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben. E filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderias vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos, preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelamos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade voltarem da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército para destruírem a terra em que habitam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué todo Israel aos seus anciões, e aos seus cabeças, e aos seus príncipes, seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Veis que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, essas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, que ainda ficou entre vós, e com elas vos apresentardes, e vós e a elas entrardes,
e elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhum delas falhou. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do Jordão e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó, Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no Egito, no deserto, muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que o vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus e os cananeus, e os heteus, e os girazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Jordão, do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos
pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares ao Senhor e servires a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir, e disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de Josué que os filhos de Israel trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo de Jacó no campo que Jacó comprara aos filhos de Emon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéas, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim.